A situação no Oriente Médio, que já era tensa, acaba de chegar num ponto de ebulição. O Irã adotou uma estratégia nova, super ousada, tão ousada que incluiu ataques a uma base que guarda armas nucleares. E claro, as ondas de choque disso já estão se espalhando pelo mundo. A grande questão é, como foi que a gente chegou tão perto de um conflito total? Vamos entender isso passo a passo. Bom, tudo começa com um número que mexe com o bolso de todo mundo, $111. É isso mesmo, esse é o preço que o barril de petróleo bateu no meio dessa escalada toda. A gente está falando de um dos maiores choques de oferta da história. Mas o que exatamente fez o preço disparar desse jeito? A resposta está bem aqui, o Estreito de Hormuz. Pensa que uma fatia gigantesca do petróleo do mundo passa por ali. E agora, essa rota está praticamente paralisada. A coisa está tão séria que nem mesmo os navios chineses estão se arriscando a passar. Com o Irã basicamente controlando a passagem, a economia global inteira está segurando a respiração. Isso nos traz de volta à pergunta principal. Como, afinal, a situação escalou a esse ponto? Um ponto onde ataques diretos e ameaças nucleares viraram parte do jogo. Ok, a primeira parte da resposta está numa virada de chave fundamental no campo de batalha. O Irã, que até então parecia estar encurralado na defensiva, mudou completamente o tabuleiro do jogo. Pois é. Depois de sofrer ataques bem duros, o Irã não só aguentou o tranco, como partiu para cima. Tomou para si a iniciativa militar. E isso obrigou os Estados Unidos e Israel a ficarem só reagindo aos movimentos iranianos em vez de ditar o ritmo da guerra. Foi uma virada estratégica e tanto. E essa declaração, uau! Ela veio na primeira aparição pública do novo líder supremo, Mojtaba Khamenei, que é filho do Ayatollah que faleceu. E ela deixa a nova postura do Irã claríssima. Não é mais sobre se defender, é um ultimato. A mensagem é reta e direta. A presença militar americana na região não vai mais ser tolerada. Ponto final. Mas aí fica a dúvida. Como é que o Irã conseguiu manter essa ofensiva toda, mesmo depois de perder seus principais líderes? A resposta está numa doutrina militar que é, ao mesmo tempo, fascinante e extremamente perigosa. Essa doutrina tem um nome bem interessante, defesa mosaico. E não é algo que surgiu do nada, viu? É uma estratégia que o Irã vem preparando há anos, pensando justamente nesse cenário. Um cenário em que o comando central fosse, digamos, decapitado. A lógica é simples, mas poderosa. Se cortarem a cabeça, o corpo não para. Ele continua lutando, só que agora, pedaço por pedaço, como as peças de um mosaico. E na prática funciona assim. No momento em que a liderança inteira foi eliminada, o sistema ativou 31 comandos provinciais da Guarda Revolucionária espalhados pelo país. E o ponto-chave é este aqui. Cada um desses comandos ganhou autonomia total. Total para operar, para usar seus próprios arsenais, sua própria inteligência, tudo isso sem precisar pedir bênção para um comando central que já não existe mais. E foi justamente essa autonomia que levou ao evento mais alarmante de todos até agora. Os ataques repetidos com mísseis balísticos contra uma base da OTAN. E não qualquer base. Uma base em território turco que armazena armas nucleares americanas. A escalada foi muito rápida, não dá para negar. Foram 3 ataques em pouco mais de uma semana, e cada um chegava mais perto do alvo final, a base aérea de Incirlik, que é um ponto nevrálgico super importante para a OTAN na região. Dá para imaginar que a paciência da Turquia está chegando no limite. Mas por que Incirlik? É fundamental entender o peso simbólico e estratégico desse lugar. Além de ser um centro logístico vital e abrigar tropas americanas, a base guarda um dos arsenais de armas nucleares táticas dos Estados Unidos na Europa. E esse último ponto, claro, muda tudo. Ok, mas qual o risco real de um ataque desses? A chance de uma bomba nuclear explodir por acidente é quase zero. Essas bombas, as B-61, são projetadas com várias camadas de segurança, várias travas. O perigo de verdade, o que tira o sono de qualquer estrategista, é outro: a dispersão de material radioativo. Um míssil convencional que acerte o alvo pode simplesmente quebrar o invólucro de uma dessas bombas e espalhar plutônio por toda a área. Seria um desastre radiológico de proporções imensas. E uma crise desse tamanho, claro, não fica contida só no Oriente Médio. Essa instabilidade toda força países no mundo inteiro a repensar suas alianças, a se posicionar. E um exemplo bem notável disso vem aqui da América do Sul.
Numa jogada diplomática bem forte, o presidente Lula barrou a entrada de um assessor de Donald Trump no Brasil. E ele condicionou a visita à liberação de vistos para um ministro do governo dele. A palavra que define isso tudo é reciprocidade. E essa atitude específica, na verdade, ilustra uma tendência muito maior. Diante de toda essa bagunça global, o Brasil está se afirmando cada vez mais como uma voz importante do que a gente chama de Sul Global, que é esse grupo de países em desenvolvimento que quer defender sua soberania e não quer entrar em alinhamentos automáticos num mundo que está cada vez mais polarizado. Então, chegamos ao ponto central, onde todos esses fios se conectam. Os custos já são astronômicos e os riscos, os riscos são gigantescos. Para ter uma ideia, só nos primeiros 2 dias de conflito, o gasto com munição para os Estados Unidos e Israel chegou a impressionantes 5,6 bilhões de dólares. Isso é mais do que foi gasto em toda a campanha de 78 dias na Iugoslávia. Um número que grita uma coisa: uma guerra longa assim é simplesmente insustentável financeiramente. E aqui está a grande ironia, né? A mesma estratégia da defesa mosaico que deu essa iniciativa para o Irã é também o maior fator de risco na mesa. Com todos esses comandantes provinciais autônomos tomando as próprias decisões, basta um erro de cálculo, um míssil que não seja interceptado, e isso pode ser o gatilho que arrasta a OTAN inteira para uma guerra direta. E tudo isso nos deixa com a pergunta final bem inquietante. Num conflito onde a cadeia de comando foi deliberadamente quebrada em pedaços e onde nações como o Brasil estão afirmando sua própria autonomia no cenário mundial, quem é que está realmente no controle? Quem de fato pode apertar o freio e impedir que um erro de cálculo local se transforme numa guerra total? É uma pergunta que, por enquanto, fica no ar.